Na nossa videoaula de hoje, nós vamos confeccionar este mestre Yoda. Este mestre Yoda tem 30 centímetros do tamanho dele, tá? Ele é uma peça que fica perfeitamente de pé, tem uma estrutura para ficar de pé sozinho. O nível dele vai de intermediário a avançado, mas uma pessoa iniciante consegue fazer ele com bastante calma, tá? Ele não é uma peça tão fácil, mas também não é impossível de fazer. Ele tem costuras em 3 partes no rosto, nas orelhas, os bracinhos e os dedinhos do pé. O demais é toda uma peça só, tá? Eu vou deixar agora aí na introdução, então, a lista de materiais dele e vamos ao passo a passo desse mestre Yoda, que ele ficou muito fofinho, muito bonitinho e ele é muito gostoso de fazer, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, bora aí curtir o vídeo. Para executar o mestre Yoda hoje, então, eu vou trabalhar com a lã da seda, tá? O código da cor desse verde que eu vou trabalhar é o 5637. Essa receita do mestre Yoda eu adaptei 3 receitas que eu encontrei para criar um padrão mais fácil de fazer. Então, eu vou trabalhar também com a agulha 3,5. Mas essa lã aqui te dá uma abertura para agulha de crochê de 3,5 até a 4,5. Então, se você quiser trabalhar com uma numeração um pouquinho mais alta, pode também. Eu vou trabalhar com a 3,5. Eu vou começar executando as perninhas dele, tá? E vou começar pelos dedinhos dele. O mestre Yoda tem 3 dedos, então eu vou fazer 3 dedinhos. E a execução desses dedinhos é muito simples, então eu já deixei eles encaminhado aqui e vou explicar pra vocês como que eu fiz. Eu fiz um anel mágico de 6 pontos, tá? E 2 dedinhos eu vou fazer 3 carreirinhas, o anel mágico e mais 2 voltinhas de 6 pontos, né? Então, ficam 3 no total. 2 dedinhos eu faço assim. Um dedinho eu vou fazer o anel mágico de 6 pontos e mais 3 voltas. Então, terá 4 no total com o anel mágico. Então, terá uma volta a mais. Um dedinho eu vou arrematar e o dedo do meio também vou arrematar. Um eu vou deixar na agulha, que a partir desse agora eu vou começar a execução da união dos dedinhos. Então, aqui eu deixei na agulha, né? Fiz os 6. E agora eu vou crochetar 3 pontos desse dedo aqui. Só 3 apenas, tá? 1... 2 e 3. Eu vou subir um pouquinho a minha luz aqui, porque eu acho que tá um pouquinho escuro pra vocês visualizarem bem, tá? Vou fazer bem devagarinho pra vocês pegarem, tá? Então, fiz 3 pontinhos. Agora, eu vou pegar o dedo do meio, tá? E vou aqui entrar em qualquer ponto dele aqui, porque eu já tenho ele arrematado. Uma dica que eu vou dar pra vocês, já deixem arrematado sem fios soltos pra não atrapalhar, tá? E eu vou entrar aqui e fazer mais 3 nesse dedo aqui, tá? Então, vou entrar aqui, vou crochetar 3 dedos no outro, 3 pontos no outro dedinho. 1, 2, 3. Agora, eu vou pegar o último dedinho que eu tenho pronto aqui, vou entrar num ponto aqui também qualquer e vou fazer 3 nesse daqui também. Eu sempre gosto de entrar 1 ou 2 pontos depois que eu faço o arremate, pra ele ficar escondido atrás na mãozinha. Mas isso é opcional. 1, 2, 3. Daí, nesse dedo aqui, eu vou fazer esses 3 e mais 3. Vou fechar os 6 nesse último dedinho aqui. Então, fiz 3, 4, 5, e
6. Então, fechei os 6 nesse daqui. Agora, eu vou pular pro do meio aqui, que eu tenho 3 pontos sobrando aqui, né? E vou fazer os 3 pontos desse daqui. 1. 2. E 3. E vou pular pro outro e fazer os últimos 3 aqui, porque eu tinha começado com 3, agora eu vou fazer os 3 que sobraram. 1. 2. E 3, tá? Então, deu no total 18 pontos. 6 em cada dedo, 18 pontos. Então, ó, comecei com 3, uni o outro, fiz 3 no outro, uni, fiz os 6 desse daqui, uni a ponta aqui do lado, fiz mais 3 nesse, mais 3 nesse, fechei os 6 de cada e eu tenho que ter 18 pontos aqui na minha volta, tá? Feito isso aqui, agora eu vou subir 2 voltas de 18 pontos, tá? Então, agora eu só vou subir aqui ponto sobre ponto por 2 voltinhas. Vamos lá, então. E daí, aqui, ó, terminei as 2 voltas, tá? Então, a volta da união e mais 2 voltas, 3 voltinhas no total. Ele fica assim, ó, tá? E ele vai cair bem aqui na lateral, ó. E daí, como essa peça que depois a gente vai ter que costurar, pra não ficar ruim, se a gente começar a costurar nessa posição, ela vai ficar difícil na hora de costurar. Então, eu vou caminhar mais 2 pontinhos aqui, só pra deixar ela melhor posicionada pra costura, tá? Agora, aqui, eu vou cortar esse fio e vou deixar um pedaço razoável pra costura, tá? Nem tão grande, nem tão pequeno. Um pedaço que dê pra gente fazer a costura depois, tá? Vou puxar ele aqui. E aqui, nos meus dedinhos, eu já vou colocar enchimento, tá? E uma dica que eu dou aqui, quando a gente tá trabalhando assim, trabalhar com uma pinça, e conforme vai fazendo os dedinhos, vai alargando ele assim na junta onde a gente emenda, pra ele não ficar repuxado, tá? Então, é só vir com uma pinça aqui, ajeitar e botar o enchimento, tá? Essa peça aqui eu vou reservar, e agora eu vou começar a subir a perninha pra depois unir nela. Então, aqui, ó, pra começar a executar a perna, eu fiz um anel mágico. Nesse anel mágico aqui, eu vou pôr 10 pontos, tá? E agora eu vou trabalhar, nessa segunda volta aqui, um ponto e um aumento por toda a volta, tá? No final dessa volta aqui, eu vou ter 15 pontos no meu trabalho. E eu aconselho aqui que já comecem a trabalhar com um marcador, tá? Então, trabalharemos um ponto e um aumento por toda a volta. Na terceira volta, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a volta. No final desta volta aqui, eu ficarei com 20 pontos no meu trabalho. Agora, da volta número 4 até a volta número 6, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, faremos 3 voltas de 20 pontos. Agora, aqui na volta número 20, tá? Eu vou começar fazendo um aumento. Então, eu farei esse aumento aqui no início. E agora, vou seguir trabalhando os 19 pontos baixos normalmente, tá? No final desta volta aqui, então, eu terei 21 pontos no meu trabalho. Agora, da volta número 8 até a volta número 12, eu trabalharei sobre os 21 pontos. Então, faremos agora 5 voltas de ponto sobre ponto. Feita aqui as voltas, agora eu vou trabalhar 6 pontos para centralizar esse trabalho, tá? Para depois eu fazer a união das pernas. 2, 3, 4, 5, 6, que depois é bem aqui onde eu vou depois unir as pernas, tá? E agora, feito isso, agora aqui vai ser meu primeiro ponto próximo que segue aqui. E eu vou agora, pelo próximo ponto que segue, fazer mais 2 voltas de 21 pontos, tá? Então, com mais essas 2, fecharão 7 voltas de ponto sobre ponto. Foram 5 antes, centralizei e agora eu vou fazer mais 2 voltas, tá? Que eu quero que esse meu aumento aqui fique aqui no lado de dentro da minha perninha. Vamos lá, então, agora fazer essas outras 2 carreirinhas. Então, aqui, ó, finalizei ela e eu arrematei uma perninha e a outra eu vou deixar com o fio, tá? E daí eu vou vir aqui, vou ver
aqui onde eu dei o arremate da linha vai ser minha lateral, tá? Lembra que eu falei que eu queria que o meu aumento ficasse aqui, né? Então, aqui, ó. Aqui, eu sei onde que eu arremato será minhas laterais, tá? Então, aqui será a minha frente, onde tem o aumento será minhas costas. Agora, eu vou pegar aqui os meus dedinhos que eu confeccionei, já pus meu enchimento, e eu vou posicionar a minha perninha assim, ó. E vou colocar os meus dedinhos assim, na minha perninha, pra costurar, tá? E eu vou medir aqui, ó, na segunda carreirinha, tem o anel mágico, e na outra carreirinha, na segunda, é onde eu vou começar a costurar. Então, eu vou botar meus alfinetes aqui. Eu já vou mostrar pra vocês um pronto, pra vocês verem como que é que a gente vai costurar, tá? Aqui, pra mim posicionar aqui os meus dedinhos, tá? E daí eu vou costurar ele aqui. E dele vai ficar assim, ó, igual esse daqui que eu fiz, ó. Ó. Tá? Fiz um maior e um menor. Que daí ele fica, ó, bem de pezinho. Tá? Ele para de pezinho bem tranquilo. Ó. Tá. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui na segunda carreira depois do anel mágico. Eu vou botar o meu pezinho, minha perninha de pé. Eu vou posicionar ela assim e vou costurar, tá? E a costura, né, é aquele processo básico de costura que a gente já conhece. Então, vou fazer a minha aqui, vocês fazem a de vocês. E depois eu volto pra mostrar como que ficou pronto, tá? E vamos fazer, obviamente, duas pernas iguais. Uma a gente vai arrematar o fio, a outra a gente vai deixar na agulha ainda pra gente continuar a partir dela. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz os dois pezinhos, né? As duas perninhas, como eu falei pra vocês, uma eu arremato e uma eu deixo na agulha. Então, essa daqui que eu deixei na agulha agora é a que eu vou começar. Então, eu vou vir aqui nela e vou, no último ponto aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas, tá? Agora, eu vou pegar esse ponto aqui, vou alinhar elas assim. Vou vir aqui do outro lado, no lugar onde eu vou passar ele, né, na mesma posição, e vou passar ele pra cá, ó, pra outra perna. Vou atravessar ele pela outra perna e vou fechar aqui com um baixíssimo, tá? Vou girar porque eu vou começar a trabalhar desse lado aqui, do lado de trás. E uma dica aí pra quem tem dificuldade de fazer perninha, porque a perninha vira e fica torta, às vezes amarrem as perninhas, peguem um fiozinho, tá? E amarrem as perninhas na posição certinha, bem apertada, que daí vocês não vão ter risco da perna virar e vocês não conseguir. Vejo que tem bastante pessoas aí que diz que a perna vira e fica torta. Então, amarrem ela assim, deixem ela bem firme assim, ó, pra vocês poderem crochetar, vai ficar bem mais fácil pra vocês fazerem, tá? Não vou amarrar a minha aqui porque eu já tô acostumada a fazer, mas é uma dica, né? Tá? Então, eu virei e vou começar na parte de trás do meu trabalho, tá? Sempre na trás. Então, aqui, ó, esse ponto aqui que eu juntei e esse aqui que eu subi as duas correntinhas de cada lado, então eu perdi um ponto de cada lado. Esses pontos eu não vou contar na hora de crochetar, tá? Então, eu tinha 21, eu usei um desse e um desse, então agora eu tenho 20 pontos em cada perna. Então, agora eu vou caminhar aqui pelos 20 pontos que eu tenho nessa perna aqui, tá? Então, eu vou fazer todos esses 20 pontos aqui, dessa perna, até chegar aqui na ponta, daí eu volto com vocês. Então, eu fiz aqui os 20 pontos do meu trabalho, tá? E o 21º seria esse daqui que a gente uniu, tá? Então, esse aqui eu não vou contar. Agora, eu vou vir aqui nessas duas correntinhas que eu fiz aqui, eu vou fazer um ponto pra cada correntinha. Então, eu vou vir na alcinha da frente dela aqui, vou fazer um ponto numa correntinha e um ponto na outra correntinha. Agora, eu vou passar pro outro lado, tá? Nesse ponto aqui, que foi o ponto que eu subi as correntinhas, eu não conto, eu venho no primeiro aqui, em seguida. E agora, aqui, eu vou fazer mais 20 pontos nessa outra perna, tá? Então, aqui, ó. Faço 20 pontos agora nessa perna, até chegar aqui atrás de novo. Fiz os 20 pontos aqui, tá? E agora, eu tenho de novo aqui atrás as duas correntinhas que eu trabalhei, né? De separação. Então, agora, eu vim na parte de trás das duas correntinhas e vou fazer um ponto para cada correntinha aqui atrás, tá? Esse ponto aqui, ó,
é o ponto que a gente subiu as correntinhas. Esse ponto não conta, tá? Vou trabalhar só 20 pontos em cada perna. Agora, eu vou fazer um ponto pra cada correntinha aqui. Ó. Isso aqui é uma coisa que, se as pernas estão amarradas, é bem mais tranquilo pra quem não tá acostumado não se perder nesses pontos aqui, tá? Então, fiz um. E 2 pontos aqui na segunda correntinha. Tá? Pronto. E cheguei de volta aqui no primeiro ponto que eu trabalhei. Tá? Então, aqui vai ser o início do meu trabalho. Então, meu trabalho ficou assim, ó. Eu fiz 2 correntinhas, uni num ponto aqui desse lado e desconsiderei os pontos que eu subi a correntinha e o ponto que eu uni aqui. Então, depois eu crochetei 20 pontos aqui, 2 pontos na frente da correntinha, 20 pontos aqui, 2 pontos atrás da correntinha. Então, fiz 20 de cada lado, 2 e 2 e 4. Então, eu tenho 24 pontos no meu trabalho, eu tenho que ter 24 pontos, tá? Agora, eu vou fazer essa volta aqui, ó, de ponto sobre esses 24 pontos. Então, trabalharei só sobre os pontos que eu tenho no trabalho agora. Terminei a minha volta e ela ficou assim, ó. Tá? Agora aqui eu tenho 44 pontos, tá? Agora eu vou fazer 2 aumentos nesse trabalho pra ficar com 46 pontos. Então, agora eu vou fazer... eu vou trabalhar em ponto baixo aqui até aqui à frente, bem no meinho aqui na frente, eu vou fazer um aumento. Depois eu vou voltar em ponto baixo e vou fazer um aumento aqui no último ponto, tá? Então, eu farei um aumento na frente e um aumento atrás e vou ficar com 46 pontos no meu trabalho, tá? Então, essa volta será com 2 aumentos, um na frente e um atrás. Então, aqui, ó, terminei a minha volta, tá? Fiz um aumento bem aqui na frente... E um aumento aqui no último ponto, fiquei com 46 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou subir 7 voltas de 46 pontos, tá? Então, farei 7 voltas de ponto sobre ponto. E aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras até agora, a de união e mais essas. E agora, então, eu vou subir mais 7 carreirinhas, tá? Então, essa daqui é a terceira, eu vou dar 4ª carreira... até a 10ª carreira de ponto sobre... Finalizada minhas 7 carreiras, né, de ponto sobre ponto aqui, eu já tô enchendo meu trabalho aqui, tá? Pra ele já não ficar difícil de encher depois. Agora, eu vou trabalhar uma sequência nessa volta aqui de 7 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? E quando eu chegar aqui no final, vai me sobrar um ponto desses... No final dessas sequências de 7 pontos e uma diminuição, sobra um ponto, tá? E eu vou crochetar esse ponto normalmente. No final dessa volta, eu terei 46 pontos no meu trabalho. Desculpe, 41 pontos no meu trabalho. Finalizada essa volta, então, eu fiquei com 41 pontos no meu trabalho e agora eu vou subir 5 voltas de 41 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar 5 voltinhas de 41 pontos. E eu tô na carreira, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tô na carreira 11 e eu vou, então, até a carreira 16 agora, de ponto sobre ponto. Trabalharei 5 voltas de 41 pontos. Então, aqui, ó, terminei as minhas carreiras retas, né? Minhas 5 voltas. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? E também aqui no final vai ficar um pontinho sozinho que a gente vai crochetar normalmente. Então, eu trabalho toda essa volta aqui com 2 pontos e uma diminuição. Cheguei aqui no final, então sobrou um pontinho, como eu falei, né? Que eu vou crochetar normalmente e eu fiquei com 31 pontos nessa volta, tá? Agora, na próxima volta, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a volta. Me sobrará também no final um pontinho que eu crocheto normalmente, sozinho. E eu vou ficar com 21 pontos depois dessa volta. Finalizada aqui a volta, então, sobrou um ponto aqui no final que eu crocheto normalmente, né? Como eu falei. E eu fiquei com 21 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou subir 3 voltas de 21 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar agora pelas próximas 3 voltas de ponto sobre ponto. Finalizadas as minhas 3 voltas aqui de 21 pontos, então, agora eu vou começar a cabeça do Yoda, tá? Então, agora na primeira volta da cabeça,
tá? A gente finalizou, fez as pernas, o corpo, agora vamos para a primeira volta da cabeça. Nessa primeira volta da cabeça, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a volta, tá? Naquele mesmo processo, agora só que de aumentos, tá? Então, eu vou trabalhar, ó. 1, 2 pontos e um aumento por toda essa volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 28 pontos no meu trabalho. Agora, na segunda volta da cabeça, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Então, vamos fazer essa sequência aqui de um ponto e um aumento por toda. Então, aqui, ó, depois que eu termino a minha volta de um ponto e um aumento por toda a volta, no último ponto aqui, eu termino ele sozinho, tá? Eu termino com um aumento, aqui eu não vou terminar com aumento, vou terminar com um ponto sozinho, que sobra um no final que eu crocheto normalmente, tá? Agora, na volta 3 da cabeça, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos e um aumento por toda a volta, tá? No final desta volta aqui, eu vou ficar com 49 pontos no meu trabalho. Então, vamos trabalhar 5 pontos e um aumento por toda essa volta. Agora, na volta número 4 da cabeça, nós vamos trabalhar 6 pontos e um aumento por toda a volta, tá? No final desta volta aqui, nós vamos ficar com 56 pontos. Agora, a gente vai trabalhar da volta número 5 da cabeça, tá? A volta número 16, por 12 voltas, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, trabalharemos agora 12 voltas de 56 pontos no trabalho, tá? Que a gente vai subir agora a cabeça dele. Vamos lá, então, fazer as voltas retas. Finalizada aqui, então, as 12 voltas, tá? Do meu trabalho. Agora, eu vou começar no processo para fechar essa cabeça, tá? Então, para não ficar aqui, o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar pra vocês agora como que a gente vai fechar, porque agora serão carreiras de sequências de diminuição, tá? Então, eu vou deixar aqui do lado, tá? Como que a gente vai fazer agora pra fechar? Eu vou começar em 6 pontos e uma diminuição e vou até o anel mágico, quando eu vou ficar com 7 pontos pra fechar no anel mágico, tá? Eu vou deixar aqui do lado, eu vou fazer 6 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, isso por carreira, né? E daí eu vou terminar com 7 pontos, tá? E daí eu vou fechar com a agulha de tapeceiro, como a gente sempre faz o acabamento. Mas eu vou deixar aqui do lado e mostro pra vocês depois de pronto, tá? Não vou fazer aqui pro vídeo não ficar longo, e essa é uma sequência que a gente já tá acostumado. Vou encher todo o meu corpinho e a minha cabeça, antes de eu fechar essa cabeça, obviamente, né? E daí venho pra mostrar pra vocês e nós começar os bracinhos e as mãozinhas. Então, aqui, ó, terminei a cabeça, tá? Enchi já, fiz o acabamento aqui em cima, tá toda prontinha. Então, a base do corpinho dele tá toda pronta, tá? Fomos dos pés à cabeça numa peça só, tá? Agora, vamos fazer o bracinho do Yoda. Para confeccionar os braços dele, nós vamos trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou nos pés, tá? Então, eu não vou repetir aqui, porque a gente já fez lá no pé, só voltar lá na parte do pé. Tá, vou fazer os dedinhos do mesmo jeito, um maior e 2 menorzinhos, igual eu fiz lá. E vou fazer a união deles igual. E lá, depois que eu fiz a união dele, eu fiz mais 2 voltas. Aqui na mão, eu vou fazer a união e mais 3 voltas, que vai me dar 4 voltas no total. Então, aqui, depois dos dedos unidos... Então, com a carreira da união serão 4, tá? É a carreira da união e mais 3. Lá a gente só fez 2. Feito isso, eu fico com 18 pontos, tá? Porque são 6 pontos em cada dedinho. Agora, na quinta volta aqui, então, depois da união, né? Eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição por todo esse trabalho, tá? Aqui no final, quando eu fizer toda a volta de 2 pontos e uma diminuição, vão me sobrar 2 pontos no final, que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, eu não termino com diminuição aqui, eu termino com ponto sobre ponto. E no final dessa volta aqui, eu terei 14 pontos na minha mãozinha. Então, aqui, ó, cheguei no final e eu vou fazer 2 pontos juntos, 2 pontos normal aqui no final que me sobraram, tá? Então, eu não termino com diminuição, eu termino com 2 pontos baixos. Tá? E agora eu fiquei com 14 pontos aqui no meu trabalho. Agora, então, eu vou fazer 9 voltas de 14 pontos, tá?
Então, eu vou agora, então, da carreira 6 até a carreira 14 de ponto sobre ponto. Então, agora eu só vou finalizar aqui, subir 9 voltinhas. E daí, aqui terminei as minhas 9 voltas. E agora eu vou fazer a última volta da mãozinha, tá? E eu vou fazer 2, pra ficar igual essa daqui. Agora, nessa volta aqui, eu vou fazer toda ela de diminuições, tá? Então, eu vou fazer 7 diminuições e ela vai ficar assim. Eu vou deixar um fiozinho pra costura, tá? Aqui nesse aqui eu deixei um fio curto, porque eu vou costurar os dois com esse lado aqui do fio. E eu não vou encher a minha mãozinha aqui em cima, ó. Eu vou deixar ela bem vazia aqui em cima pra depois ela não ficar muito socada no bracinho, no corpinho dele. Então, aqui na ponta eu não encho, eu encho só aqui embaixo, tá? Então, essa última volta que eu farei, então, 7 diminuições. Então, aqui, ó, daí eu fiz os bracinhos, tá? E eu já preguei eles aqui no lugar, tá? Porque a costura é o básico que a gente já conhece, então eu já preguei e vou passar pra vocês a posição. A gente vai costurar os bracinhos aqui, ó, bem na última carreirinha do corpinho, na primeira carreirinha daquelas 3 carreiras que a gente subiu reto aqui do pescocinho antes da cabeça, tá? Então, ou do início da cabeça, 3 carreiras pra baixo, tá? Aqui, ó. E daí é só costurar os bracinhos, tá? Vou mostrar nessa peça aqui, nesse outro iodinho aqui que tá menorzinho, que é mais fácil de vocês verem no meu espaço aqui que eu tenho, ó. Bem na terceira carreira aqui que eu tenho, as 3 carreirinhas retas, né? Bem aqui que eu vou costurar na última carreira do corpo e na primeira carreira aqui, bem entre as duas, ó. Tá? E daí a costura tradicional, né? Só costurar, não tem segredo na costura, tá? Agora eu vou confeccionar as orelhinhas do ioda, tá? Eu já tenho uma pronta aqui, eu vou confeccionar a outra com vocês. Tá? Porque depois, quando eu for colocar, eu botei um pouquinho de cola aqui, passei cola pra ela ficar durinha, tá? Então, você pode fazer isso aí. Vocês passam cola aqui e aqui na hora de dobrar e deixam ela assim na posição. Não é nem tanto pra colar, mas mais pra essa cola secar e ela ficar bem durinha e rígida nessa posição aqui, ó. Que daí depois, quando o artesanato vai, também não cede, né? Porque daí ela vai ficar bem durinha, tá? Então, um truquezinho aí também da colinha pra passar. Que nem eu já ensinei em outros vídeos de passar colinha nas peças pra elas ficarem durinhas, tá? Então, eu vou fazer agora outra orelha com vocês. E daí, pra trabalhar a orelhinha, eu fiz aqui 12 correntinhas, tá? E eu vou fazer mais uma pra virar. Opa. Tá? Feito aqui, então, mais uma pra virar. Eu vou vir aqui na segunda correntinha e vou começar a confeccionar. E vou trabalhar ponto sobre ponto em pontos baixos até lá a outra ponta, num total de 12 pontos, tá? E eu vou fazer isso por 3 vezes. Então, eu vou vir em 12 pontos, vou voltar em 12 pontos e vou voltar em 12 pontos, tá? Vou fazer 3 voltinhas agora de 12 pontos. Finalizei aqui as 3 voltas, tá? De 12 pontos, vim, fui e voltei, tá? Fiz 3 voltinhas de 12 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar esse trabalho, vou pular o primeiro ponto de base aqui, vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo e vou seguir em pontos baixos até sobrarem 2 lá no final, tá? Que daí, esse aqui, primeiro, já valeu como minha primeira diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui na frente, que eu fiz, e agora eu vou fazer uma ali no final, tá? Então, eu sigo em pontos baixos, até chegar aos 2 últimos ali no final. Tá? Assim. Cheguei aqui nos 2 últimos, ó, eu vou fazer outra diminuição. Eu entro, puxo e não tiro, venho aqui no último, entro, puxo e tiro os 3 de uma vez só, tá? Então, eu tinha 12 pontos e fiz uma diminuição de cada lado, agora eu fiquei com 10 pontos. Agora, eu vou fazer 5 carreiras de 10 pontos, tá? Então, eu não vou dar correntinha aqui, desculpe, porque eu só vou seguir carreiras retas. Então, agora eu vou vir aqui já no pezinho do primeiro, fazer o primeiro ponto e assim eu vou. E eu vou fazer isso aqui agora por 5 voltas e voltar por 5 voltas. Uma correção aqui, ó, pessoal, me equivoquei. Não são 5 voltas, tá? São 3 voltas que a gente vai trabalhar, tá? Porque senão essa orelha vai ficar muito comprida. Mas, se vocês quiserem fazer mais voltas, não tem problema, tá? Ela vai ficar só mais comprida. Mas são 3 voltinhas, não 5, tá? Me desculpe. Então, eu fiz as minhas 3 voltas aqui. Agora, eu vou dar uma laçada na minha agulha, na minha linha, no meu ponto.
Vou pular o primeiro, vou vir pro segundo e vou fazer uma diminuição aqui, tá? Agora, eu vou seguir em pontos baixos até chegar ali nos dois últimos, onde eu vou fazer outra diminuição. Então, faço uma diminuição ali no início e agora faço uma diminuição aqui no fim. Cheguei aqui no final, vou fazer uma diminuição aqui no final. Deixo os 3 pontos na agulha e tiro os 3 de uma vez só. Dou uma laçada, viro, pulo o primeiro, venho direto pro segundo, que eu já vou fazer aqui uma diminuição. Faço a mesma coisa, vou até os dois últimos ali, onde eu vou fazer outra diminuição. Tá? Então, eu vou seguindo assim. E aqui eu tenho as duas últimas diminuições, né? E eu vou fazer uma diminuição aqui. Tiro os 3 de uma vez só. Viro, vou fazer a mesma coisa aqui. Faço uma correntinha, viro, pulo o primeiro, venho direto pro segundo. Vou caminhar em ponto baixo até aqui os dois últimos, onde eu vou fazer outra diminuição. Então, tô aqui nos dois últimos, puxo. Bem apertado essa minha diminuição aqui. Ó, puxo, tiro os 3 de uma vez só. Laço a minha agulha, viro, pulo o primeiro, venho direto no segundo, faço 1, 2, e aqui eu vou fazer uma outra diminuição. Puxo, tiro os 3 de uma vez só. E agora aqui me sobraram 4, que eu vou fazer 2 diminuições. Desculpa, 3, né? Não sobraram 4, sobraram 3. Vou dar uma laçada aqui, pulo primeiro, venho direto no segundo e daqui eu já faço a minha diminuição. Aqui. E tiro todos de uma vez só, tá? Agora, eu tenho 2 pontos que eu dou uma laçada na minha agulha e faço só o último ponto aqui. Que daí eu vou ficar só com um pontinho. Aqui, tá? E agora, eu vou trabalhar toda essa lateral aqui em ponto baixo. Então, eu vou virar, não é? Vou virar o meu trabalho aqui pro lado e vou fazer um acabamento, né? Vou fazer toda essa lateral aqui em ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar em ponto baixo aqui por toda a volta até chegar aqui de novo. Só pra dar acabamento. E aqui, a gente vai fazer depois um picozinho pra dar a pontinha da orelha. Então, vamos só fazer agora tudo em ponto baixo até aqui. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei e fiz tô aqui na ponta de novo, o último ponto. Agora, eu venho aqui nesse ponto aqui de cima, ó. Bem no ponto aqui de cima, eu vou fazer um ponto baixo e vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui no pezinho dele, aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo aqui. Dentro dele. Que é um picô, né? E daí, eu venho aqui no próximo da descida aqui e faço um ponto baixíssimo nesse aqui. Dou um lacinho na minha agulha e vou cortar e vou arrematar. Que esse picôzinho é pra dar a pontinha... Vou subir um pouquinho a minha luz aqui, porque parece que tá meio escuro, né? Esse picôzinho aqui, ó, é pra dar essa pontinha da orelhinha, tá? Então, eu vou cortar meu fio aqui. Vou arrematá-lo depois, né? Vou esconder ele. E ela vai ficar assim, ó. Tá? Vou ajustar ela aqui pra ela não ficar puxada, né? Porque essa lã é grossa, então tem que cuidar os pontos, porque eu já tenho um ponto apertado, né? Com essa lã. Então, ela ficou assim, ó. Agora, eu vou vir aqui e vou dar uma dobrinha nela aqui e vou dar uma dobrinha nela aqui, que nem eu fiz lá na minha outra, ó. E daí, aqui dentro, nessas laterais aqui, que nem tá aqui, ó, eu vou colocar uma cola aqui e aqui. Aqui, ó, pessoal, costurei a orelha dele, tá? E já vou dar uma dica pra vocês aqui na costura, que é meio complicadinha de costurar, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Façam essa dica da cola aqui dentro, ó, pra deixar durinho. É maravilhoso, facilita muito na hora de costurar, tá? E depois que ela tá seca, ela some, ela não fica marcada assim.
a cola pano transparente, ela não fica, tá? Essa daqui que eu usei, ó, cola pano normal. Eu sempre passo nos meus trabalhos. Agora você pode passar de novo aqui dentro e deixar. Eu vi várias orelhinhas de ioda na internet aí pra tirar uma ideia, mas nenhuma eu gostei, assim, sabe? Então eu adaptei uma receitinha de uma folha pra tapete, junto com outra receitinha que eu tinha, e fui pensando até que eu cheguei nessa orelhinha. E eu gostei bastante, tá? Quem quiser ela mais comprida é só aumentar um pouquinho das carreiras retas, ali umas 2 carreiras, tá? Eu acho que assim tá mais fiel a orelha dele, tá? Agora eu vou fazer a parte dos olhinhos do Yoda, tá? E daí eu vou dar aqui, ó. Eu vou usar esse daqui de colar, essas pupilas de colar, tá? Se eu não me engano, essas pupilas de colar aqui, que é meio... É a número 12, tá? Pode ser usado também em olhos normal, tá? Ou bordar, fazer de feltro, daí fica a critério. Eu, como tenho essas pupilas grandes aqui, que eu uso para as bonecas grandes, e quando eu faço Mickey, eu vou aproveitar elas. Agora eu vou fazer o contorno dos olhos dele, tá? Pra fazer os olhinhos, as pálpebras dele, então eu vou fazer assim, ó. Vou ensinar um jeito bem facinho da gente colocar sem errar, tá? Eu vou fazer uma correntinha aqui, mas eu vou deixar um pedacinho assim de fio pra depois eu passar pra dentro da cabeça dele pra firmar, tá? Então não precisa ser tão grande, mas um pedacinho razoável, tá? E agora aqui eu vou fazer 6 correntinhas. Vou apertar a minha aqui e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar aqui com um tamanho também que eu possa passar pra dentro da cabeça dele, tá? Deixa um pedacinho em cada lado, então, assim, mais ou menos. E vou fazer 2 iguais, no caso, 4, né? E daí aqui, ó, pessoal, fazer assim, ó, eu vou subir um pouquinho a minha luz aqui, porque parece que a minha luz fica caindo toda hora, né? Eu tenho a impressão que tá tudo no escuro, ó. Aqui. Eu já fiz esse primeiro aqui, ainda ele não tá colado, só tá posicionado, tá? Agora eu vou fazer o segundo com vocês. Que nem eu falei aqui, ó, quem não tiver esse olhinho aqui, ó, pode fazer isso daqui com um botão preto, pode fazer isso aqui com... Ai, meu pai, esqueci o nome do tecido agora. Quando eu lembrar o nome do tecido, eu falo pra vocês. Esqueci. E agora eu vou precisar de uma agulha grande, dessas agulhas de boneca, que atravesse a cabeça do meu Yoda, tá? E daí eu marquei aqui, ó. Eu vou marcar, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas da orelha pra frente, tá? E vou marcar aqui em cima, ó, do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu conto 15 aqui e 4 aqui, e daí eu vou vir no buraquinho aqui e vou botar o meu alfinete pra marcar. E daí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pra frente, na mesma direção, eu vou colocar outro alfinete pra marcar, tá? Porque é aqui que eu vou entrar. Então, aqui, ó, nessa aqui, eu já vou tirar porque eu vou enfiar a minha agulha aqui, ó, minha agulha de boneca, tá? Porque ela tem que atravessar a cabeça do Yoda, e como ele é meio grande, se for um boneco pequeno não vai ter problema, né? Mas isso aqui ficou grande, então tem que ser assim. Daí eu vou passar aqui na ponta dessa minha agulha, eu vou mostrar pra vocês já, ó, o meu fio da minha correntinha. E eu vou atravessar ele aqui na minha cabeça, até lá do outro lado, ó. Por isso que o fio tem que ser comprido, ó. Daí eu vou puxar ele, chegou lá do outro lado, vou tirar ele da minha agulha, aqui, ó, até... E agora, eu vou passar ele aqui, nessa outra ponta que a gente também marcou, ó. Vou enfiar aqui a minha agulha. E vou passar por esse lado aqui. Melhor coisa que tem pra vocês colar as pálpebras sem errar, tá? Vai ficar perfeita pra colagem. Não tem erro, vai ficar bem firme. Ó. Vou atravessar a minha agulha lá atrás e vou puxar... aqui, ó, até o final dela aqui.
Já coloquei a de cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa, no mesmo buraco, a mesma coisa com a de baixo. Não tem... É bem tranquilo se vocês fizerem assim, tá? É bem fácil de colocar, ó. Vou passar a agulha lá atrás. Vou puxar. Ó, e agora eu vou passar aqui do outro lado a minha agulha. No mesmo, tem que ser sempre no mesmo buraco, tá? Pra elas ficarem bem juntinhas. Não, lá atrás não tem problema se sair no lugar errado. Mas aqui na frente não pode, tá? Tem que entrar no mesmo buraquinho. Atrás depois a gente corta os fios. Ó. Pronto. Agora eu vou puxar ela aqui, que ela foi muito pra dentro. Aqui. Vou dar uma ajustada na outra. Deixa eu achar qual que é o fio da outra agora. Tem tanto fio aqui na cabeça do meu pobre e do meu Yoda, que eu não... Aqui. Ó. E ela ficou no lugarzinho, tá? Aqui, a cheia de cima tá aqui. E agora aqui dentro, eu vou pegar a minha pupila e vou colar aqui dentro. E daí eu vou colar por fora as minhas pálpebras aqui, ó. Ó. E ela fica assim. O jeito mais fácil que tem de vocês colocarem as pálpebras no Yoda, tá? Não tem erro se vocês fizerem assim. Agora eu vou vir com a cola de silicone fria, ou com a cola pano, ou com a cola instantânea. Vou erguer minha pálpebra, vou botar a cola aqui, vou colar. Vou erguer minha pálpebra, vou botar a cola e vou colar. E vou colar o meu olhinho também. E daí eu posso ficar bem tranquila que ele não cai. E olha, fica bem direitinho, tá? Então, feito agora, eu vou ensinar a fazer o nariz. E pra mim fazer o nariz dele, eu fiz um anel mágico de 6 pontos. Só isso que eu fiz, tá? Só que eu fiz um anel mágico com agulha de 2,5, tá? Eu diminuí a numeração da agulha, que eu tava na agulha 13,5, pra ficar mais delicado, pra não ficar tão grosseirão, tá? E daí, os dois fios que eu tenho aqui, que é o fio que me sobra, né? E o fio do anel, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tocar lá pra dentro. Então, eu vou contar aqui pra baixo do olho 1, 2 carreirinhas. Vou vir aqui bem no meio dos olhos, né? E vou passar esses dois fios lá pro fundo, tá? O fio do anel mágico e o fio do acabamento, tá? Porque daí eu vou firmar ele e depois é só eu colar, tá? Porque como ele é uma peça muito pequenininha, se eu costurar, ele vai ficar feio. Vai ficar marcada a costura. Então, eu vou fazer isso. Eu vou firmar ele com o anel mágico, com esses dois fios lá atrás. Daí, eu costuro ele. E vou colar a cola de silicone fria, tá? Então, eu passei já o do anel, agora eu vou vir no de cima aqui. E vou passar esse outro fio que eu tenho aqui, que foi o do acabamento. Tá? Depois eu dou um nozinho neles lá atrás e escondo eles. É que o meu espaço é pequeno, né? Daí, ó, pronto. Agora eu só vou dar um pinguinho de cola aqui, que eles já estão... Vou puxar bem o fio dele aqui. Vou dar um pinguinho de cola e vou colar ele no lugar. E é só isso aqui, tá? O narizinho não tem muito segredo, não. Vou colar o narizinho, então, e vamos agora, então, à última parte, que é a roupinha dele. E pra mim trabalhar o casaco dele, então, eu vou trabalhar com as linhas da Balloon pro casaco, tá? Quem quiser pode trabalhar com a lã, até mesmo com a mesma lã que trabalhou até agora. Eu vou trabalhar com a Balloon, e essas cores que eu tô usando aqui, esse marrom é o 716, e pros acabamentos da gola e da manga, eu vou trabalhar com a cor 7783, tá? Que são essas duas cores aqui. E daí eu vou trabalhar com agulha de 3 milímetros pra trabalhar com a linha da Balloon, tá? Vou trabalhar com a agulha 3. Aqui, tá? Então, eu já comecei aqui o meu trabalho fazendo 52 correntinhas, tá? Agora, eu vou laçar a minha agulha aqui, eu vou contar 1, 2,
Na terceira correntinha aqui, eu vou iniciar fazendo um ponto alto. E assim eu vou seguir até o final, trabalhando em ponto alto, com um total de 50 pontos altos. Então, vamos lá trabalhar até o final 50 pontos altos. Feita aqui, então, as minhas 50 correntinhas, agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, vai valer meu primeiro ponto alto. Eu vou virar esse trabalho, vou vir aqui na próxima e vou seguir trabalhando por mais 11 pontos altos, para mim ter um total aqui de 12 pontos altos. Então, com as 3 correntinhas, mais 11, 12 pontos altos. Feitos os meus 12 pontos altos, agora eu vou trabalhar 6 aumentos triplos. Então, eu farei 3 pontos altos para cada ponto de base aqui por 6 vezes, tá? Então, aqui eu fiz... Já fiz um aqui, 3 pontos altos no mesmo ponto. E eu vou fazer isso por mais 5 vezes, tá? Farei um aumento triplo aqui, então, por 6 vezes no total. Feitos os meus 6 aumentos triplos, agora eu vou seguir trabalhando em pontos altos por 14 pontos altos, tá? Então, vamos lá agora, seguindo em ponto alto, ponto sobre ponto, por 14. Feitos os 14 pontos altos, agora eu vou repetir 6 aumentos triplos, tá? Então, farei, ó, de novo, 3 pontos altos para cada ponto da carreira de base por 6 vezes, tá? Então, eu fiz um, agora farei mais 5. Feito meus 6 aumentos triplos, agora eu vou terminar essa carreira em pontos altos, num total de 12 pontos altos, tá? Então, vamos até o fim agora, trabalhando 12 pontos altos. Cheguei aqui no final, agora eu subirei 3 correntinhas, 1, 2, 3, valerá pelo meu primeiro ponto alto, vou vir no próximo e vou seguir trabalhando sobre esses 12 pontos altos, tá? Então, vamos lá fazer 12 pontos altos, com as 3 correntinhas, mais 11, 12. Feitos meus 12 pontos, eu caí aqui em cima dos 6 aumentos triplos, tá? Agora, nesses 6 aumentos triplos, nós vamos trabalhar a seguinte sequência. Nós vamos trabalhar um aumento no primeiro ponto, agora um aumento normal, só de 2 pontos, ó. Um aumento e um ponto alto. E eu vou fazer essa sequência aqui por mais 8 vezes, num total de 9 vezes, então, né? Fazemos um aumento e um ponto alto, um aumento e um ponto alto por 9 vezes, por todos esses aumentos triplos aqui, tá? Então, eu fiz uma sequência aqui, farei mais 8 agora. Terminei a minha sequência aqui, deu bem certinho em cima dos meus aumentos triplos. E agora eu vou fazer 14 pontos altos para nós chegar lá nos outros aumentos triplos para fazer de novo essa sequência. Então, vamos trabalhar agora 14 pontos altos. Terminados os 14 pontos altos, caí de novo aqui nos meus aumentos triplos, onde eu vou repetir a sequência de um aumento e um ponto alto por 9 vezes, tá? Então, eu fiz uma aqui e farei mais 8 vezes essa sequência de um aumento e um ponto alto. Terminei minha sequência que deu certinho em cima dos meus aumentos triplos, tá? Agora, eu vou finalizar essa volta aqui em pontos altos com um total de 12 pontos altos. Então, vamos seguir até o final agora em ponto alto. Cheguei aqui no final, vou subir 3 correntinhas, 2, 3. Vou virar esse trabalho, agora nós vamos trabalhar um pouquinho diferente aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar, vamos no próximo aqui, vamos trabalhar mais um ponto alto, fazendo uma sequência de 15 pontos altos aqui, tá? Então, agora eu vou seguir aqui fazendo ponto alto até completar 15, contando as 3 correntinhas como um ponto alto. Feito aqui os 15 pontos altos, agora eu farei 3 aumentos consecutivos, tá? Então, aqui, ó, 1... 2 e 3, tá? 2 pontos para cada ponto da carreira de base por 3 vezes. Agora, eu vou fazer 15 pontos altos de novo. Vamos lá. 1 e vou até 15. Feitos 15 pontos altos, agora faremos 3 aumentos de novo, tá? Então, aqui, ó. 2 pontos altos, um aumento. 2 aumentos e
3 aumentos consecutivos, tá? Agora eu farei 20 pontos altos. Vamos seguir em 20 pontos altos agora. Feitos 20 pontos altos, agora eu farei 3 aumentos consecutivos de novo, ó. 1, 2 e 3 aumentos. Vou seguir fazendo agora 15 pontos altos. Feitos 15 pontos altos, agora eu farei novamente 3 aumentos seguidos. 1, 2 e 3. E agora eu finalizo com 15 pontos altos seguidos, tá? Tem que fazer essa sequência bem direitinho, tá? Porque senão não fecha a pontuação. Vamos lá, então, agora terminar com 15 pontos altos. Finalizado aqui meus 15 pontos e o nosso trabalho tá ficando assim, ó. Tá? Agora nós vamos fazer a divisão para as manguinhas do casaco, tá? Agora eu vou subir 3 correntinhas, que vai valer pelo meu primeiro ponto alto, né? Vou virar e vou fazer no total 16 pontos altos agora, tá? Então, aqui eu tenho 1 e eu vou seguir aqui em ponto alto até fechar 16. Feitos meus 16 pontos altos, agora eu vou contar aqui, ó, 24 pontos, tá? Então, eu vou contar 24 pontos, vou marcar que nem eu fiz aqui, porque eu não vou trabalhar esses 24 pontos, tá? Eu vou laçar a minha agulha aqui e eu já vou vir direto aqui no 25º ponto, tá? Aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto e essa daqui vai ser a minha sequência, vai ser a minha sequência agora de 24 pontos altos, tá? Então, eu deixo 24 sem fazer, volto no 25º e faço 24 pontos. Vamos lá, então. Fiz os meus 24 pontos altos e agora eu vou separar 24 pontos de novo. Então, aqui eu vou reservar 24 sem fazer, botei o marcador aqui, tá? E vou voltar a trabalhar no 25º ponto aqui já com um ponto alto. E vou terminar essa volta em ponto alto com um total de 16 pontos altos, tá? Então, vamos lá agora terminar em ponto alto até o final. Então, aqui, ó, pessoal, meu trabalho ficou assim, ó. Eu fiz a separação das mangas aqui do casaco e ele ficou assim, tá? Ele é bem grande mesmo, porque ele tem que ser bem grandão nele, tá? Aconselho vocês a medir no ioda de vocês pra ver se vai dar certinho, tem que ficar bem larguinho nele. Agora, eu fiquei com 80 pontos no meu trabalho, porque eu vou trabalhar só esses pontos aqui, não vou trabalhar os pontos da manga. A manga eu trabalho separado agora, tá? Então, eu fiquei com 80 pontos aqui e agora eu vou trabalhar em carreiras retas por 6 voltas, tá? Então, agora eu só vou seguir aqui em pontos sobre esses 80 pontos que eu tenho aqui, por 6 vezes. Vamos lá, então, fazer isso. Então, aqui, ó, finalizei. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Eu medi no meu iodo, eu achei que ele ficou curto, com 6 voltas. E eu acabei fazendo mais 2 voltas aqui, tá? Então, em vez de 6 voltas aqui, eu fiz 8. Mas vocês meçam no iodo de vocês, porque eu quero ele bem comprido, né? Então, vocês meçam, dependendo da linha, talvez não precise, tá? Agora, eu vou fazer uma carreira de acabamento. Então, eu vou vir aqui. Nesse mesmo último lugar que fiz o ponto alto, eu vou botar um ponto baixo. E vou seguir trabalhando em ponto baixo para dar um acabamento nesse meu casaco por toda a volta dele até chegar aqui de novo, tá? Então, farei tudo aqui agora em ponto baixo para dar acabamento. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, pessoal, eu já adiantei aqui, fiz toda a lateral em ponto baixo, né, para dar acabamento. E daí eu vou explicar para vocês aqui na manguinha como que eu fiz, tá? Porque eu já deixei pronto aqui para adiantar. Na manguinha, eu peguei os pontos que eu deixei aqui, né? E fiz 3 carreiras com a cor marrom e 2 carreiras na cor bege e fiz um acabamento aqui com um ponto baixo, tá? No final, eu fiz um acabamento em ponto baixo, tá? Fiz a mesma coisa dos dois lados. E daí, agora a manguinha, depois que ela tá pronta, eu dobro ela assim, ó. Remango ela assim. Na golinha, eu peguei os pontos que eu deixei aqui na golinha, né?
e fiz 3 carreiras em bege. E a última aqui em cima eu fiz em ponto baixo também para dar acabamento, tá? Então, como essas duas partes aqui não tem nenhum segredo, os pontos já estavam preservados, eu já fiz elas pra gente adiantar. E ficou assim, ó, o nosso casaquinho, tá? Agora eu vou vestir aqui no Yoda pra gente finalizar, então, ele. E depois eu vou apresentar ele bem direitinho pra vocês. Aqui, ó, pessoal, tô vestindo ele, tá? E o casaquinho fica bem grande mesmo, porque ele tem o casaquinho assim grandão, né? Agora eu vou pegar essa parte aqui, vou dobrar aqui pra dentro e vou botar essa daqui por cima, assim, tá? E aqui, nesse cantinho aqui, tá? Como eu vou deixar ele como pode ser uma roupa pra botar e tirar, eu vou botar um botãozinho aqui, tá? Mas, quem quiser pode dar um pontinho aqui pra fechar a roupinha dele. Eu vou deixar pra botar e tirar, então ali embaixo eu vou botar um botão, botar agora um alfinete só pra vocês verem, pra fechar, pra abotoar, tá? E aqui eu vou fechar. Depois aqui vai ter o botãozinho, né? Então, e tá prontinho o nosso Yoda, nosso mestre Yoda, tá? Então, tá aqui. Meu espaço aqui de câmera é pequeno, né? Então, eu vou erguer um pouquinho aqui pra vocês poderem visualizar bem, ó. Mas eu vou apresentar ele direitinho pra vocês agora, só pra vocês verem. Ele ficou uma gracinha, essas medidas dão certinho nele, tá? Quem for usar as mesmas linhas que eu, pode seguir bem tranquilo essas medidas que eu dei, que vai dar bem certinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou apresentar ele pra vocês agora no final. Espero que vocês tenham gostado, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.